Contextualizar para justificar o porquê desse conteúdo aqui, vai se chamar consulta aberta. Por que consulta aberta? Eu venho recebendo desde abril, com o surgimento dessa página, a mesma pergunta, entre outras, é claro, uma pergunta que é muito recorrente e muito difícil de se responder, que é: como funciona a consulta de tarô? E eu expliquei nos stories dias atrás que é muito difícil você explicar como funciona uma consulta de tarô, porque a consulta de tarô se dá num momento específico, com uma pessoa em particular, através de questões que são íntimas de alguém e através de uma jogada que nunca é a mesma, com cartas que nunca saem do mesmo jeito, etc. Mas eu fiquei com essa questão maturando durante um tempo e pensando como eu poderia trazer de alguma forma, mesmo que simplificada, esse conteúdo para mostrar, para explicar, para ilustrar. E aí eu dei esse nome de consulta aberta. Um momento de consulta que eu vou fazer por vídeo a partir de questões que vocês me mandam. Então nós temos que deixar claro aqui, né? O que vai acontecer aqui é uma tirada de cartas, mas não como acontece numa consulta normal, fora daqui, porque numa consulta fora daqui, muitas cartas saem na mesa. Os posicionamentos das cartas são mais variados e, principalmente, o meu contato com você, consulente, é mais fluido, no sentido de fazer o que eu sempre faço aqui com vocês, né? Que é interpretar o arcano e como é que a gente pode aplicar na tua questão, como é que a gente pode resolver isso, como é que se pode pensar esse aspecto, essas simbologias na tua questão. Então, o que nós vamos fazer aqui é algo reduzido, tá? Então, esse primeiro vídeo vai começar com a primeira questão que eu recebi desde que lancei essa ideia nos stories. Ela preferiu que eu não divulgasse o nome, mas não tem problema. Deixamos sem nome, mas eu vou mostrar a questão aí para vocês verem como ela expôs o problema dela. Então, ela fala sobre tema emprego, né, trabalho, e ela se questiona sobre o posicionamento dela em relação a esse objetivo, né? Será que eu estou me apressando demais? Será que é o momento certo para buscar alguma coisa ou seguro? Será que eu estou muito ansiosa? Como eu devo me posicionar em relação a esse assunto? Eu trabalho a partir de 3 pilares. Se fossem 5 cartas, seriam 5 pilares. Se fossem 10, 15, né? É possível estabelecer essa complexidade de leitura, tá? Mas é claro que para um vídeo é impossível, a gente reduz a tirada para se tornar mais didática. Então, eu escolho 3 cartas para 3 pilares. O primeiro pilar seria, bom, vejam aí a mensagem dela, fica muito claro, né? Se esse é o momento, para pensar em momento, né? Lembrando que o tarô não responde com sim ou não, né? E ele traz uma narrativa para a gente pensar e decidir sozinho sobre ser esse momento ou não. Então, sobre esse momento, sobre posicionamento, e eu estabeleci um último pilar, que seria um pilar de conselho, né? Um conselho geral a respeito do assunto, que pode estar relacionado com os outros 2 pilares, ou pode lançar uma nova informação e somar na interpretação do problema, tá? Então, nós temos 3 pilares, 3 cartas. E eu tô com o tarô de Murra, porque agora eu só uso tarô de Murra. E eu tô trabalhando com todos os arcanos, 78 arcanos, maiores e menores aqui, tá? Então, quando vocês perguntam o que acontece numa consulta de tarô, agora vai começar. Você expõe uma questão, uma angústia, um questionamento, algo que precisa ser definido, decidido, algo muito particular, muito íntimo, muito sentimental, ou algum aspecto relacional que envolva outra pessoa e que você precisa interpretar, sabe, perspectivar. E eu, enquanto eu embaralho as cartas e te escuto, tá, e me conecto com as cartas, eu também estabeleço uma conexão com você ao te escutar, ao te sentir, ao doar o meu tempo para te dar essa atenção, que é também uma atenção de terapeuta, né? O terapeuta, ele tá ali para te escutar, ele não vai resolver os seus problemas, mas ele está disposto a abrir essa caixa com você. Quando você abre essa caixa, as cartas estão ali, os arcanos estão ali, estão conversando livremente, né? O que acontece? Essa conversa livre que acontece entre os arcanos e nós, né? Ou seja, quando eu embaralho as cartas,
e me conecto com elas e me conecto com você, consulente, né, que está me contando alguma coisa, e a gente estabelece essa conexão de conversa e eu posiciono as cartas na mesa assim, né, eu embaralho as cartas e jogo as cartas na mesa, geralmente o que eu faço? Ai meu Deus, o pessoal acha isso incrível. Eu peço para a pessoa escolher as cartas dela. A amiga que mandou essa mensagem para mim, você não vai poder fazer isso. Eu gostaria muito que você tirasse suas cartas, tá? Mas eu vou tirar por você. Eu vou pensar em você, amiga, e vou tirar as tuas 3 cartas para a gente pensar nos 3 pilares. Não abri, tá? Elas estão aqui, inclusive o ângulo não está facilitando para nós. Vamos ver se eu mexendo aqui adianta. Ficou bom, tá? Vamos aproximar aqui. Então tá, então vamos lembrar, tá? Que são 3 pilares e 3 cartas. No final das contas, a gente tira 3 cartas e acaba tendo, aqui tá virado, uma quarta leitura, porque as cartas estão sempre relacionadas. Então, você tem aqui 1, 2, 3 para 3 questões dentro de um assunto, né? E uma leitura geral, ou seja, uma quarta leitura. Então, acaba sendo muito produtiva, tá? Essa leitura das 3 cartas, apesar de ser pouco, né? A primeira ponta diz respeito ao momento propício, né? Se seria ou não, né? A segunda carta diz respeito ao posicionamento dela em relação a esse objetivo do emprego, né? Não sabendo se é a hora ou não, ou se deve esperar, uma dúvida, na verdade. E essa terceira carta é uma carta eu trago como conselho geral, ela está relacionada com as outras cartas. Então é como se fosse uma dica, um conselho, uma perspectiva a mais, às vezes aparece como uma informação a mais para ela lidar, que talvez ela não teria se dado conta, tá? Então vamos abrir a primeira, que é a carta do momento propício ou não. Olha, isso aqui é um arcano menor, 3 de paus, um naipe relacionado ao elemento fogo, então é um elemento com uma energia de ação, de criação, de transformação, de atitude, tá? E esse 3 especificamente, a gente vê aí, né? É para você se imaginar aí, tá? É como se fosse você, com a mão na cintura e a outra segurando. Por que eu posso chamar isso ali? Vamos chamar de cajado. Segurando um cajado e pensando, acho que eu acho que tá na hora. Já idealizei, já meio que já sei o que eu quero, tem alguma coisa no horizonte, eu acho que é o momento de partir, tá? É uma carta que vislumbra, que observa, que mira, né, num objetivo. Perfeita essa carta ter caído aqui. Nossa. E que a pessoa está parada observando, no caso você aqui, né? Ela não está andando, ela não está atravessando, e ela vai começar. Então, dê o primeiro passo, é o que eu diria, né? Não sai correndo desesperada, atirando para todos os lados, porque você já está vislumbrando algo. Primeira carta. Legal. Segunda carta diz respeito a como se posicionar em relação a esse assunto, né? 8 de copas. Ai, que legal! Olha que lindo esse tarô de Murra. 8 de copas já saiu aqui, eu acho que foi olha, saiu no primeiro arcano da semana da página aqui. 8 de copas, que fala sobre se retirar. Se retirar de algum lugar, abandonar. Essa pessoa aqui que é você, amiga, está deixando para trás alguma coisa. Como nós estamos falando de trabalho, emprego e tal, talvez isso esteja relacionado talvez a algum sentimento que te prende, te freia. Então, quando essa moça, ela sai andando sem olhar para trás, sem olhar para o que ficou para trás, isso aqui está simbolizando que a pessoa está tomando uma atitude de protagonismo em relação àquilo que já não serve mais. Um sentimento que já não serve mais, um medo que já não produz mais nada, porque os medos são importantes, mas chega um momento que a gente tem que vencer os medos, não é assim? Não é assim? Então é como se você estivesse, amiga, deixando para trás alguma coisa que te trava em relação ao emprego. Que coisa é essa? Pode ser um sentimento, uma autossabotagem, um sentimento de que não vai conseguir, um sentimento que não vai dar conta.
às vezes uma experiência ruim que você teve com algum trabalho ou alguma experiência profissional, nem sempre é trabalho, às vezes é uma experiência profissional, fora do âmbito de trabalho, entendeu? Ou às vezes uma experiência de algum parente que tenha te botado para pensar, né? Algo que você escuta que te faz frear. Deixar para trás não é fracassar. Deixar para trás é tomar o protagonismo do filtro das coisas que vão e que ficam na sua vida. E nós estamos falando de emprego, né? Então tem que pensar nesse aspecto. Essa terceira carta que eu não abri ainda é a carta do Conselho Geral, né? Não é uma resposta, não é uma adivinhação, não é o futuro, nem nada disso, mas é uma carta que traz um conselho em relação a isso, a esse assunto, né? E que se relaciona com as outras cartas também. Vamos ver qual é. Ah, olha, mas que jogada é essa? Os Enamorados. Tem até arcanos e músicas dessa carta no feed. E a música que eu escolhi para essa carta foi Amor e Sexo, da Rita Lee, porque fala sobre amor e sexo, a dicotomia, as polaridades dessa relação. E nós não estamos falando de amor e sexo no emprego, não, não tem nada a ver, tá? Mas estamos falando sobre escolhas, tá? Essa carta fala sobre escolha, né? Fala sobre dilema, fala sobre escolhas, né? Esse arcano nos aconselha a pensar sobre as escolhas que a gente deve fazer ou deixou de fazer, enfim. E especialmente fazer a seguinte pergunta para você, amiga: qual é a base da minha escolha? Ou seja, para onde eu devo olhar, o que eu devo priorizar, o que eu devo valorizar em relação à escolha do meu emprego? Eu tenho que pensar em salário, eu tenho que pensar em currículo, eu tenho que pensar em segmento de campo de trabalho, eu tenho que pensar em carga horária de trabalho, eu tenho que pensar se isso vai me agregar no curso que eu estudo, eu tenho que pensar se eu vou trabalhar nos finais de semana ou não, se eu vou ter tempo para estudar. São escolhas que você vai ter que fazer, né? A carta dos enamorados pede a sua balança, tá? Então, quando ela se relaciona com essas outras duas aqui, vamos lá? Agora, esse arcano se sobrepõe na leitura, né? Então, é como se ele estivesse te dizendo assim, bom, você precisa agir, precisa dar o primeiro passo, esquece aquilo que tá te travando, o que é que tá te travando aí, né? E você sabe, eu não sei, mas você sabe, tá? E só toma cuidado, né? Como você vai escolher isso e pondera as suas escolhas, né? O que é que você vai buscar nesse trabalho? Se é grana, se é experiência, se é currículo, se é networking, todos esses aspectos que a gente sabe que rola aí na fase que vocês estão, tá? Então, se você estivesse aqui comigo, a gente estaria conversando de miga para miga. Tá? A mensagem geral é essa, tá? É assim que funciona uma consulta de tarô. Agora, não só falando com a amiga, né? Falando com todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Funciona assim, tá? Com um pouco mais de conversa, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de cartas, mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro para vocês como funciona essa dinâmica da tirada de tarô. Para mim foi interessante, especialmente pelas cartas que saíram, por terem saído de forma natural no embaralhamento. Foi interessante porque a amiga que mandou essa questão, ela soube elaborar perguntas corretamente. Isso é algo que é importante frisar. Eu já falei sobre isso num dos vídeos. Uma boa pergunta, ou duas boas perguntas, ou três questões bem colocadas sobre um tema, facilita demais a jogada, a leitura, a interpretação e a aplicação, tá? Essa consulta aberta nessa categoria de vídeo, ela vai acontecer de novo, tá? Não sei com qual frequência, então se você tem aí uma questão pendente, uma questão que queira perguntar ao tarô, dialogar com as cartas e com os arcanos, manda para mim, manda pelo inbox ali, pelo direct, que a gente conversa, eu armazeno, porque já tem outras rolando ali, e se você não quiser revelar seu nome, não tem problema, porque o mais importante aqui é abrir cartas a partir de questões específicas, né? Essa é a sacada dessa categoria de vídeos. Eu acho que acaba ficando realmente
Muito claro, acho que eu acertei no método.